Letras de Esquina. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Letras de Esquina, episódio especial Omniscientes Readers Viewpoint. No episódio de hoje, eu, Rafael, irei fazer uma comparação da obra Omniscientes Readers Viewpoint, obra original, a novel, e a adaptação em live action que fizeram recentemente, lançada no dia 23 de julho de 2025. Uma obra cinematográfica de quase 2 horas de filme, onde tentaram adaptar quase... Não sei nem o que eles tentaram adaptar, porque a obra acho que só levou mesmo o nome, porque de resto não tem nada similar. Mas vamos lá. Nesse episódio eu quero fazer uma comparação da novel com a adaptação do filme, pois eu, um dos maiores fãs que tem dessa obra, eu preciso fazer esses comentários porque eu acho inadmissível aquela pataquada que fizeram. Valha minha Nossa Senhora, que é isso? Então, para aqueles que não conhecem, Omniscientes Readers Viewpoint é uma das maiores, se não a maior obra de manhwa que temos atualmente, sabe? E ela é sensacional, porque ela foge um pouco do clichê de isekai ou de dungeons ou coisas similares, que eu acho incrivelmente sensacional. E ela é baseada numa novel com muitos volumes. Ela é um pouco grande, muito grande por sinal. Mas ela tem da novel, veio o manhwa, que vai vir a adaptação em anime em dezembro, e pensaram, é de bom tom, vamos fazer um filme. E fizeram um filme. Só que, na minha sincera opinião, foi simplesmente um fracasso. Porque não tem cabimento alguém ter gostado daquela atrocidade cinematográfica que fizeram. Mas vamos lá. A novel segue nosso... já avisando que, para quem não conhece a obra, terá spoilers. Porque não tem como fazer uma análise comparativa sem ter spoilers. E eu vou adentrar bem fundo. Vamos lá. A obra segue nosso protagonista, né, Kim Dok-ja, que é um garoto comum, todo fudido da vida, sabe? Ele mora sozinho, não tem mãe, não tem pai, sofre bullying na escola e tem uma vida medíocre. E o único refúgio que ele tem é uma novel, uma web novel que ele lê, que ele descobriu e ele lê, chamado Maneira de Sobreviver ao Mundo Pós-Apocalíptico. Tem algumas traduções para esse nome, mas vamos seguir nesse. E ele, essa história, no decorrer dos anos, ele vai lendo essa história e ela vai meio que salvando ele, porque é o único refúgio que ele tem. Tanto que chega no ponto atual que ele já passou mais de 10 anos acompanhando essa mesma história, seguindo o protagonista, onde ele é um regressor, que sempre que a história dá errado ou não segue o fluxo, ele morre e reinicia a história todo de novo. E ele segue essa história como se fosse a coisa mais importante da vida dele. E vamos ser sinceros, né? Na vida depressiva e medíocre que ele tem, realmente é. E ele acompanha, né, esse personagem como se fosse a religião dele. Só que, dado o momento, a história chega a um fim. E ele acaba mandando mensagem pro autor, falando, nossa, essa história me salvou, essa história é isso e aquilo. E o autor responde, olha, graças a você eu pude continuar essa história. Né? Então eu queria te dar um presente, coisa mais linda. Então, tipo assim, o autor continua a história por causa dele, porque no decorrer desses 10 anos que se passaram,
o Dokja era o único leitor que tinha. Porque essa novela teve mais de 3.000 capítulos no decorrer de 10 anos. Então ele era a única pessoa que acompanhava. No começo da história, até que teve mais gente lendo, teve 1.200 pessoas, depois foi caindo pra 200, 100, 50, 10, 9 e depois só uma. Até o final da história teve uma pessoa, que era só o Dokja. E até aí tudo bem. Só que, na adaptação do filme que fizeram, eles tentaram colocar alguma carga emocional a mais em cima das costas do Dokja. Como se já não bastasse todos os problemas que o próprio personagem tem. Porque, gente, não tem cabimento. Na novel, o Dokja, ele passa por alguns problemas em casa, pois ele tem um pai alcoólatra e agressivo, né? Que ele, por várias vezes, ele chegava em casa, bêbado, assim, e batia tanto no filho quanto na mãe. E isso era bem triste. Só que no filme, eles tentaram colocar um peso que não tinha necessidade. Eles excluíram essa carga do pai alcoólatra e da mãe, jogaram tudo fora, e fizeram ele apenas sofrer bullying no colégio, a ponto de ele começar uma briga. E os valentões chegaram, pegaram ele e um amigo dele e falaram: olha, eu vou filmar e vocês briguem. E eles começaram a brigar. Aí depois corta essa cena e mostra assim: olha, o diretor chegando e falando: olha, tal aluno foi encontrado morto ontem à noite. Então eles colocaram a carga emocional, tipo assim, dele meio que ser responsável pelo suicídio do, entre aspas, melhor amigo. Coisa que não tinha essa necessidade, sabe? Não precisava ter inventado uma carga emocional diferente do que já tinha. Porque eu acho que o do pai alcoólatra que bate na mãe e por acidente uma briga ali da família, o pai é morto e a mãe é presa, eu acho que é uma carga emocional muito grande, sabe? Mas vamos lá. Então, a nossa história em si começa com o Kim Dokja no vagão de trem, sentado, lendo o último capítulo da sua novel, né? Até então ele não sabia, né, que era o último capítulo, até o autor comentar. E fala: olha, como você foi a única pessoa que me acompanhou, eu quero te dar um presente. Às 7 horas, o sistema vai começar a monetizar. Ele fica: nossa, que bom, né? Que essa nova devia ser paga mesmo, porque ela era muito boa, isso e aquilo. Só que o que ele não esperava era que, quando o relógio desse 7 horas, o mundo que ele conhecia iria acabar. E a história que ele acompanhou durante 10 anos se tornaria realidade, seria o mundo que ele estaria vivendo agora, né? Aconteceu uma troca de papéis. E quando o relógio marcou 7 horas, é tão interessante que na novel, né, da descrição certinha, o trem parou, as transmissões perderam todos os sinais e aquela coisa apareceu no meio do vagão do trem, com chifres e cheia de pelo, que ninguém sabia o que era. Não era um demônio, não era um anjo, então chamaram de Dokkaebi. Dokkaebi é uma espécie de goblin do folclore coreano, tá? E ele não é bom nem é mal, sabe? Mas no contexto da história, ele também não é bom nem é mal. Mas para os humanos que estão ali no vagão, ele é mal, porque ele saiu matando todo mundo. Mas não vem ao caso agora. E esse Dokkaebi aparece e fala: olha, vocês viveram nesse planeta por milhares de anos sem pagar nenhum centavo. Só que agora vamos começar a cobrar vocês. E é isso. E dá início ao que na novel é chamado de Stream Estelar, que é como se fosse um BBB. As constelações ficam vendo para um painel o que acontece na Terra. E os Dokkaebis fazem como se fosse jogos. Eles têm vários jogos, só que se você perde, você morre. E as constelações são literalmente constelações. Tipo assim, são entidades do folclore, ou mitológicas, ou pessoas famosas de algum contexto histórico que estão assistindo. Tipo assim, existem, sabe? E essas entidades estão vendo os personagens ali lutando entre si, morrendo, matando.
E esse aqui, olha, eu gostei de você, eu vou te patrocinar. E assim começa uma sequência de jogos onde você tem que meio que encerrar todos os cenários. E no total são 100 cenários, né? E tem que chegar no final. E beleza, esse é o contexto principal. Então temos nossos personagens, o nosso personagem, dokebis, cenários onde se você falha você morre, e pessoas, constelações assistindo você. Então aí onde a gente chega para fazer análise então, naquele contexto bem superficial por cima, para vocês só entenderem. No filme, a gente começa com o Dokja, ele andando pela estação de trem, onde ele tá lendo a novel e conversando com o autor. Algo que não é assim que acontece na novel. Ele manda um textão pro autor, um textão mesmo, acho que fez a redação do Enem ali, agradecendo a todos os anos por isso e aquilo outro, né? E meio que ele conta a vida inteira dele, como que o autor salvou ele no decorrer desses anos. Coisa que na novela não acontece, porque o Dokja fala que se ele fosse colocar em palavras, talvez soasse até um pouco rude, que ele não saberia como colocar em palavras tudo que ele sentia e queria agradecer. Mas na novela ele consegue dar no filme ele consegue dar um jeito. E manda um textão e o autor interage, não da forma que é na novela, e o autor só tipo assim, beleza, é nóis. Só que na novel o autor fala, olha, eu quero te dar um presente. E ele dá a novel para o Dokja. E esse presente que o autor dá é de suma importância. Tipo assim, é a coisa mais importante que o Dokja tem no decorrer de toda a história. No decorrer de todos os 500 capítulos que se decorrem. Só que no filme, ele não ganha absolutamente nada. E, ok, então cortaram, acho que o enredo mais importante da novel, mas ok. Ele entra no vagão de trem, acontece, o Dokebi aparece, ele começa a matar algumas pessoas que estão se rebelando, e aí que tá o primeiro foco. O primeiro cenário é mate um ser vivo em 10 minutos, ou morra. É isso. E na novel, todas as pessoas começam a ficar embasbacadas, tipo assim, ninguém quer matar ninguém. Porque, tipo assim, por mais que o mundo acabou agora, ainda existe a ética e a moral. Então ninguém vai simplesmente perder todos os seus valores e começar a assassinar pessoas ao seu bel prazer. Só que o Dokebis, vendo o que estava acontecendo e vendo que a stream não estava tão interessante, ele fala, olha, ele mostra uma tela de um colégio só para garotas, onde ele faz um massacre lá e mata todo mundo. Tirando uma que ela simplesmente matou a melhor amiga. Ele fala, olha, se vocês não agirem, vocês vão todos morrer. Agora vocês têm só 3 minutos. Então, um garoto levanta e começa a espancar uma senhora de idade. Porque ele fala, olha, já é velha, vamos espancar ela. E o povo, vendo que não tem solução, começa a espancar a velha também. Só que, no filme, desde que o Dokebis fala isso, todo mundo começa a descer o sarrafo em todo mundo. Assim, o plot ele tentando se adaptar ao mundo, da confusão, é jogado fora. E começa esse sarrafo em todo mundo se batendo, papapá. E até que o Dokja pega, né, com o Gil, um garoto que estava sentado próximo, um viveiro cheio de formigas. E ele começa a pensar que lá, né, fala, mate um ser vivo, não mate um ser humano. Talvez pode dar certo. Ele mata nas formigas e vê que dá certo. Então ele fala assim, olha, vocês podem viver, olha aqui, é só matar um ser vivo. Só que não tinha pra todo mundo. Então, de alguma forma, o povo roubam as formigas dele e começam lá, aí ele fica pra trás. E ele, em uma tentativa de salvar a velha, ele tenta lutar contra o garoto que tá matando a velhinha. E esse garoto é um personagem importante na novel que ele lia, né, já que virou realidade. Só que ele fala, olha, ele conhecendo a novel, conhecendo toda a história, ele fala que aquele personagem não é tão importante, porque ele é apenas um sociopata desgraçado. Sabe? Coloca um pi nessa parte do desgraçado, por favor. Vou voltar agora, obrigado. E ele começa a lutar contra esse garoto numa tentativa de não deixar a velha morrer, a senhora de idade. Só que o garoto, ele tem uma constelação
que favorece ele, né? Que é o dragão das chamas negras abissais. Na nova, a descrição dessa constelação é que ela favorece os usuários, só que todo mundo que ela favorece meio que fica insano, ele perde seus controles mentais e vira apenas uma marionete homicida. Só que ele consegue, como o Doku já conhece toda a história, ele sabe como as coisas funcionam, então ele apenas faz um hack ali, né, e coloca uns atributos mais no quesito de força, agilidade, e consegue vencer a luta ali. Então aí que começam as maiores diferenças da novel quanto do filme. Na novel original, 5 pessoas sobrevivem a esse vagão, depois o resto todo mundo morre, que são Dokja, o protagonista, Yong-Saha, a amiga dele, o Liu Gyong, que é a criança que tava com os insetos, que é meu favorito, o Lee Hyun-sug, que é o coração de aço, e o Han Myung-go, que é o gerente da empresa onde ele trabalha, que estava nesse trem apenas para seguir a Yong-Saha, porque ele meio que assediava ela. 5 pessoas sobrevivem. No filme, 17 pessoas sobreviveram. Da onde tiraram tanto no Gu? Eu não sei. Eu não sei de onde tiraram e nem pra quê. Na novel, quando eles sobrevivem, o Dokkaebi aparece e fala: Parabéns, vocês sobreviveram, agora esperem 10 minutos e o próximo cenário vai começar. E some. No filme, um ictossauro gigantesco bate na ponte, o trem começa a cair, vagão por vagão dentro d'água, e tem que fugir no negócio de corre-corre, speedrun. E se fosse assim, até aí tudo bem, não acharia ruim, porque ok, tá, não tem isso na nova, mas eu achei interessante. Só que eles fizeram algo que eu não gostei, que foi que todo mundo foge do trem e o Gil fica pra trás, que é o garotinho, ele é uma criança. E o Dokja fala, vamos, ele começa a chorar, fala que não, porque o Dokja pegou todos os bichinhos dele e matou sem autorização, isso não se fazia, e ele tinha que tomar a responsabilidade. Tipo assim, colocou o personagem do Gil como se fosse uma criança manhosa e birrenta. Só que não, ele não é assim, ele é um personagem completamente independente e forte. Muito forte, por sinal. Tanto que ele é um personagem bastante importante no decorrer da história. Ele começa a chorar, vai, me carrega, tipo assim, o Dokja tem que pegar ele no colo e sair carregando. Eles colocaram um personagem forte e independente para ser uma criança birrenta e mimada. Algo que não é. Mas até aí eu engoli calado e foi. Quando eles saem do trem, eles começam a correr pela ponte. E o Dokkaebi fala, olha, na novel pelo menos, fala, vocês saíram mais cedo, vocês estão querendo passar a perna. Então, como tava tudo fácil, né, porque o Dokkaebi já sabia que a ponte ia quebrar, eles tinham tempo. Então o Dokkaebi fala, não, é muito fácil. E quebra a ponte. Só que, por causa da Yong-Saha, ela ganha uma bênção da constelação que favorece ela. Porque após eles, no trem, concluírem o cenário, o Dokkaebi fala, olha, como vocês concluíram o cenário, né, com vezes mil e graça, vocês vão ganhar as bênçãos das constelações, patrocínio. E cada um abre uma tela e tem algumas constelações que estão patrocinando os jogadores. Tanto que as do Dokja são o Prisioneiro da Bandana Dourada, que é o Son Kong, o Grande Rei Macaco. Algo que parece com um demônio, o Dragão das Chamas Negras Abissais e o Secret Plotter. Eu não sei como que é esse nome em português. I'm so sorry, eu não consigo me lembrar. Ele tem algumas constelações, só que ele prefere não escolher ninguém. Mas todos os personagens escolhem. E a da Yong-Saha, no começo, o Dokja não sabe quem é, ao certo, mas acha que é alguma das constelações do Grande Olimpo, né, do panteão grego. E essa constelação aparece e constrói uma ponte enorme de fios dourados. E só que essa ponte só pode passar em dupla, só 2 pessoas podem seguir. Só que eles não estão em dupla, são 5 pessoas, então não tem como todo mundo subir, alguém vai ficar para trás. Então o Dokja entrega o Gil para o Lee Hyun-sung para ele levar a criança. E fica a Yong-Saha, ele e o Myung-go.
Só que no que ele tá explicando as coisas, Myung-go pega Yeon-sa no colo e some. E passa, deixando o Dokja pra trás. Então ele só tem uma alternativa. Morrer ou morrer, porque não tem como ele passar. E nesse meio tempo, os mortos que morreram no vagão se levantam e começam a atacar. São um ataque de zumbi. E ele não tem como ele lutar porque meio que eles estão mortos. Se você não mata a gente que já tá morta. Só que ele tem a ideia de, eu vou levar um morto comigo. Só que todo esse enredo não existe no filme. Porque a ponte aparece, realmente, só que você pode passar livremente. Sabe? Tipo assim, ele passa livremente até ele ver o protagonista da história, né? Que é o Yo Jun-hyuk, o protagonista de Maneiras de Viver o Mundo Pós-Apocalíptico. E ele fica tipo assim, caralho, é ele. E ele quer tentar meio que fazer algum tipo de amizade com ele, porque ele sabe quantas maneiras cruéis ele já morreu no decorrer de toda a história. Ele queria que, dessa vez, talvez com a ajuda dele, ele conseguisse chegar no final da história, porque ele construiria uma história diferente, um final diferente, onde ninguém precisaria morrer, sabe? Só que, nessa conversa que ele tem com o Jung-hyuk, é uma conversa, nossa, gente, horrível. Horrível, o diálogo ali, ó, meio que tava em falta ali. E o Dokja fala que ele é um profeta, que ele consegue ver o futuro. E meio que não é mentira, porque ele realmente conhece toda a história, porque ele leu a novel. Só que o Jung não confia, fala que ele, né, não acredita nele, fala, olha, você é realmente um profeta, você sabe o que vai acontecer agora. Ele pega ele da ponte e fala assim, olha, eu vou te jogar daqui de cima, eu vou te jogar ou não vou te jogar? Né? E é muito engraçado na novel, porque ele fala, me joga daqui, seu bastardo, dizia, né? E cai no mar, sendo engolido pelo Ictossauro. E acontece realmente no filme também, ele é engolido, e ele consegue de uma maneira sobreviver, porque ele faz um trato com o Dokkaebi, porque ele sabe coisas que o Dokkaebi fica assim, não deveria saber, você é um humano normal. Só que ele sabe que tá normal. Então ele sobrevive, ele volta pra terra, porque ele foi engolido pelo monstro marinho gigante. Ele sai do monstro, vai pra terra, e nisso toda a superfície está encoberta por um veneno letal que mata todos os seres vivos. Então ele tem uma máscara chamada Pulmão do Grande Macaco. Ele atravessa tudo isso, vai no mercado, pega mantimentos, e nesse mercado ele encontra uma mulher que tá caída ao chão, toda machucada porque ela foi violentada. Então ele pega ela e leva para a próxima estação lá, que é onde está todo mundo. E nisso temos um problema, porque é até aí onde o filme vai, sabe? Então chegou nessa estação e tem muita gente, tem um personagem muito nojento e repugnante, que é o Gyeon, que ele tem uma habilidade que é o controle de massas, que é, por mais que, nossa, é uma habilidade, nossa, você pega raiva, porque ele incita, sabe? Ele tem o controle das massas, ainda mais quando várias pessoas estão com fome, estão passando necessidade. O que ele fala, meio que as pessoas simplesmente obedecem. E o que ele literalmente fala qualquer coisa. Tanto que ele começa a virar todo mundo contra todo mundo e querer matar. Só que eles estão lá, nesse metrô, e na novel o Dokja dá essa porrada em todo mundo, porque fala que ele não pode entrar. E ele descobre que aquela garota que tava lá foi violentada sexualmente por aqueles caras ali. E ele vai dessa porrada em todo mundo, porrada mesmo, tanto que chega na novel, descreve que ele bateu tanto, mas tanto, que o cara ficou meio, sabe, todo sequelado. Só que no filme não, ele mal dá um soco na cara do cara. Eu achei isso bem deprimente, ok. Eles entram na estação, se ajudam ali. Na novel, o Dokja levou várias comidas para dentro da estação. No filme não, sabe? E começa. Então ele reúne ali e fala assim, olha, temos que sair da estação e ir para outro lugar. Tanto que isso na novel só acontece mais pra frente. Fizeram eu entendo que tinha que fazer um resumão, sabe? Uma condensar ali. Mas não sei se era desse jeito. Porque na novel, vamos lá. Eles chegam na estação com várias comidas,
O cara que tá lá começa a falar que ele deveria dividir, ele não quer dividir, então ele coloca todos os pessoas que estão lá dentro contra ele, tipo assim, tá cagando, então ele fala assim, olha, eu vou dividir então, mas vocês vão ter que comprar. Me deem money e vocês pegam comida. Aí ele vai e vende toda a comida, ele fala, olha, custam 100 moedas, vamos supor. Aí o povo, não, muito caro. Só que no correr da noite todo mundo compra. Só que depois o Dokebi aparece e fala, olha gente, então, ninguém pode guardar mais comida. E joga tudo fora. E então eles saem de lá, começam a caçar os monstros pra comer, porque só essa comida serve. Então eles chegam num covil de um demônio maligno, e depois começam um jogo de caça-bandeira, onde o Dokija começa a roubar a bandeira dos outros com a equipe dele, e começa a vencer e ganhar. E quando ele vence isso, ele ganha uma habilidade chamada Rei que não mata. Porque até no momento da história, ele não tinha matado absolutamente ninguém. Então ele ganha uma habilidade chamada, um título, né? O Rei que não mata. Que é uma habilidade que, se você juntar pontos de karma, você pode voltar. Se você morrer, você volta à vida. E é uma habilidade muito importante. Só que no filme não tem nada disso. Ele chega na estação, aí ele vai atrás de uma coisa, ele começa a matar alguns bichos, né? Porque de alguma forma ele deveria matar. Ele mata os bichos, pega algumas armas, volta, mata todo mundo lá da estação. Não ele, a garota que foi violentada, ela mata todo mundo se vingando. Achei muito incrível, as cenas de luta são maravilhosas. E disso ele vai e sai de lá, vai embora, segue pra outra estação, onde tem um jogo de terreno, onde tem quadrados verdes no chão. Se você ficar no quadrado, você vive. Se não ficar, você vai ser devorado cruelmente por monstros. E eles conseguem sobreviver algumas noites. Depois chega uma noite e fala, olha, o Dokuri aparece e fala, então, agora vai ter só um quadrado. E esse quadrado vai ser com a pessoa que tem mais dinheiro. E o Pildu, ele tem muito dinheiro, então ele tá vivo. Só que o Dokija faz um trato com o Dokuri e fala, me deposita mais de 100 mil. Aí ele tem mais dinheiro, ele vai, tá salvo, ele quebra o negócio, faz todo mundo lutar pra se ajudar, coisa mais linda. Só que, na novel, bem mais pra frente, acontece uma cena onde um ovo de um dragão vai chocar e eles têm que deter esse dragão. Eles lutam ali entre si, conseguem matar esse dragão, meio que o Dokija morre, só que ele volta, faz a bênção do rei que não mata. E ok. Só que, no filme, ele tem o pressentimento, ele tem, entre aspas, uma visão que o John Hyuk vai morrer, o protagonista. E se esse protagonista morrer, o mundo que ele tá acaba, porque ele é o regressor. Então, ele é o protagonista. Então, se ele morre, todo aquele mundo ali reinicia, porque, né, o resto é tudo figurante pra ele. Então, acontece isso. Então, eles tentam fazer de tudo pra esse protagonista não morrer. Então, eles começam a lutar com esse dragão, só que o dragão evolui pra algo completamente diferente. Ele vira meio que um Megazord gigantesco, com asas e chifres e, tipo assim, nada que existe na novel, sabe? E a habilidade do Dokija que ele tem na novel, a habilidade mais importante que ele usa o tempo inteiro, é chamada de quarta parede. Ele vê todos os status de personagem, nome de personagem, habilidades, tudo. Na novel, essa habilidade não existe. No filme, essa habilidade não existe. Eles tiraram o ponto mais importante do Dokija, a novel e a quarta parede. Essas coisas não existem no filme. Então, tipo assim, Dokija é inútil. É inútil, porque, tipo assim, não faz o menor sentido. Então, mas só que ele faz um plano pra lutar contra esse dragão. Só que, independente do que ele faz, o John Hyuk, ele morre carbonizado e o mundo começa a deteriorar, a acabar. E só que acaba muito lento. Então, tipo assim, olha, a gente não tem esperança. E no que ele tá correndo pra matar aquele dragão com uma espada quebrada, o autor manda mensagem pra ele. O autor manda mensagem e começa a falar, olha, eu vou te dar um presente pra você escrever uma história que você quer, um final que você tanto deseja. E dá pra ele um objeto raríssimo que o Dokija colocou nesse desejo bem no início da novela, sabe? Tipo assim, até então passa despercebido. Só que do nada esse autor entrega pra ele esse objeto. E se ele fosse comprar com o dinheiro do jogo, era quase 50 milhões, era muito caro. E o autor dá pra ele de graça, tipo assim, ele pega, coloca na espada e faz a espada virar overpower, ele vai e mata o dragão. E
E depois que ele mata o dragão, ele ganha a benção, o rei que não mata. Tipo, ele ganhou a benção do rei que não mata, matando? E o pior não é nem isso, porque ele ganha a benção do rei que não mata, e ele vai fazer o quê? Dá essa benção pro John Hyuk e traz ele de volta. É pra assim, John Hyuk foi revivido pela benção do rei que não mata. Eu fiquei, o quê? Tipo, seguiu. Eles inventaram o final, inventaram habilidades, inventaram características, inventaram tanta coisa que não tinha necessidade. Se eles tivessem seguido a 9 e adaptado algumas coisas para o contexto, daria certo, sabe? Então ter inventado esse final grotesco, porque, de certa forma, eu entendo que era muita coisa para adaptar em um filme de 1 hora e 53 minutos. Realmente é, porque a gente tem mais de 500 capítulos. E, de qualquer forma, ficaria um continue ali, ficaria em aberto final. Só que esse negócio de matar o protagonista e de fazer o Dr. dar a bênção pra ele reviver, não. Aquele final foi simplesmente deprimente e deplorável. Agora eu vou fazer algum ressalvo de alguns pontos que eu não comentei, que eu queria comentar em específico. O elenco. Ai, gente, o elenco. O Dokja é simplesmente a melhor adaptação. É ele. O ator que interpreta ele, literalmente ele. Nossa, ele é tão lindo, gente, tão lindo. Só que, na novel, o John Hyuk é descrito como o homem mais lindo que já pisou na face da Terra. Guardem essas palavras. E na adaptação cinematográfica, colocaram o Lee Min-ho. Oh my god, I don't understand that. Tipo assim, eu sei que gosto é gosto, mas ai, gente. Nananina não. Não, gente. Nananina não mesmo. E colocaram a Jisoo como a Jin-hee. Nada contra a Jisoo. Só que o meu problema em relação ao personagem é que a Jin-hee é uma personagem muito importante na novel, porque ela é descendente de um general da marinha, sabe? Assim, de grandes navegações. Foi um cara muito importante para a história coreana e para a história em si, que ela usa uma espada, ela invoca exércitos, invoca batalhões. Só que no filme ela tem um rifle e ela dá tiro. Tipo, cara, por que ela tem arma? Se a personagem dela é importante pela espada, sabe? Ela invoca com a espada, mas não, ela tem uma arma. E não só ela. O John Hyuk, ele também tem uma arma. Ele tem um arsenal de armas. Tipo assim, aparece um círculo ao redor dele e ele vai pegando várias armas, tipo assim, decorrer da história. Só que o John Hyuk, ele é um personagem que ele já viveu várias e várias vidas. Em todas as vidas ele morreu de formas brutais e reinicia tudo do começo. Ele viu companheiros, família morrendo o tempo inteiro. Então, na novela é descrito como um personagem que tem um quadro de depressão severa. E você entrega um revólver na mão de um personagem com um quadro de depressão severa que todo momento quer se matar? Ai, gente, por favor, que é isso? Vocês não leram a história antes de fazer o filme, não? E eu vi que parecia que a autora tava por trás. Eu falei, não, gente, não tava não. Não tava mesmo. Porque, meu amigo, o que é isso, gente? Não mesmo. E outras, colocaram as habilidades que não existem nos personagens, tiraram outras. E, tipo assim, do Lee Ji-sung, ok. A dele foi bem fiel. Eu gostei do ator que interpreta ele. Da Kyu, né? Ela também gostei dela, a que foi abusada. A personagem dela é muito importante na novel. E no filme, ela é uma mulher muito bonita. E eu gosto da característica dela, porque ela é... A constelação que patrocina ela é a da... Se eu não me engano, é a Uriel. É a Uriel, constelação dos anjos, da justiça, sabe? Só que, tipo assim, ela pode matar quem ela quiser, Só que, não necessariamente quem ela quiser, porque quando ela entra meio que em combate,
o anjo decide se é uma ação boa ou uma ação não má, sabe? Se for má, ela não pode usar os poderes dela. Mas se for boa, ela pode. Né? Aí eu acho isso bem interessante. A Diane Sarra, eles inventaram umas habilidades para ela. As habilidades, tipo, não meio que inventaram. Ela tinha, só que não era daquele jeito e ela só descobria mesmo, começava a usar bem lá pra frente. Tipo, muito lá pra frente. Acho que uns 2 arcos pra frente, quase. Ou 3. No filme já começa, ela já tem um total domínio e usa, e o cara, gente, a bicha é bolada. O Gil, que é o rei dos insetos, na novela é simplesmente maravilhoso. É o meu personagem favorito, é o Gil. Sabe, cara, tem teorias que dizem que ele tava naquele trem, não porque ele tava indo pra escola ou algo do tipo, mas porque a mãe dele ia abandonar ele em um orfanato. Ele tava sozinho. E eu fico tão triste com isso, porque é por isso que ele se adapta tão rápido ao mundo que acabou. Porque, tipo assim, o que ele deve ter passado em casa, sabe? Não temos um aprofundamento tão grande na história dele, assim, pra gente saber, mas ele é sensacional. Ele é sensacional. Eu gosto muito do Gil. E por mais que o filme deixa muito a desejar em vários quesitos, adaptaram os cenários em si de uma forma muito boa. Tipo assim, doquebis, ictossauros, os ratos terrestres. Não chegaram a adaptar o fruto do demônio que tem no final da estação lá, que eu acharia muito bom se adaptassem, porque eles vão lá pra lutar, pegar uns negócios, uns espólios, uns baús, sabe? E matar o demônio que tá lá. Só que o Knock já não mata o demônio. Aí o Hamyong fala assim, então eu vou matar. E vai lá e mata. Só que no que ele mata, ele ganha uma maldição do rei demônio. Eu acho isso muito engraçado, porque tipo assim, ele achou que tava, sabe, lucrando, papapá, mas não, ele só ganhou uma maldição. E essa maldição, depois desse arco, meio que o Hamyong some. Então a gente até pensa que ele morreu. Só que ele aparece no arco do inferno, bem lá pra frente. A gente descobre que aquela maldição do rei demônio faz ele ficar grávido. E ele carregar um demônio entre aspas, no útero. Porque não é no útero, porque o homem não tem útero, mas... eu não sei como é que funciona a gravidez masculina, gente, desculpa, tá? Não sou expert nisso. Mas o fato é que ele fica grávido e ele carrega um demônio, que é um dos grandes rei demônios ali do ar, que é Asmodeus, o demônio da luxúria e da ira, que é, nossa senhora, sensacional e maravilhoso. Não o Hamyong, o Asmodeus no caso. Só que na novel, no filme, foram tirando essas coisas, porque eles chegam lá, onde era pra estar o demônio, não tá, só tá alguns ratos terrestres, eles matam esses ratos, pegam alguns objetos de espólio, sabe, nos baús, né? E é isso, tipo assim, tiraram muita coisa, adicionaram coisas que não precisavam, que eu realmente não entendo o porquê das armas. Armas de fogo. Tipo, por que você tá com revólver? Por que você tá com espingarda? Por que você tá com rifle? Tipo, uma sniper, pra quê? Não tem necessidade. Não tem mesmo, sabe? E outra coisa que eu também achei bem chato, não entendi o motivo, é porque no começo da história, quando o Dokkaebi aparece, o Bijan, ele estoura a cabeça de todo mundo no vagão, que começa a encher o saco. No filme, ele lança um raio laser pelos olhos, que fura a cabeça da pessoa e vai abrindo um buraco, mas não sai uma gota de sangue. Tipo assim, a pessoa fica sem o rosto, sabe? Se eu aparece do rosto, fica um buraco. E é isso, eu fico... Quê? Pra quê? Ai, gente, eu poderia ficar horas e horas fazendo 1 milhão de comentários e é isso. Mas só que o final é horrível, né? Porque vocês viram que era isso, tipo assim, o protagonista morre, o mundo acaba, o autor aparece, dá um objeto de 50 milhões pra ele mata o monstro, ganha uma habilidade matando, que não deveria ser, e usa essa habilidade em outra pessoa, coisa que ele não fazia na novel. Gente, tipo, não.
É muito deprimente porque é minha novel favorita da vida. E eu acompanho ela há alguns anos. O Mamá, no caso, sabe? Tá em lançamento há alguns anos. Ainda não acabou. Tá quase. E, tipo, eu sabia que a adaptação não seria tão fiel e tudo mais. Eu não achei que seria essa pataquada toda que foi, vocês entendem? Porque, caralho, velho, imagina. Igual quando vão adaptar Solo Leveling com live action, imagina o que eles vão fazer. Gente, porque o final de Solo Leveling já foi meio deprimente, tipo assim. Eu finjo que aquele final não existe, sabe? Eu paro ali quando ele mata tudo. Eu finjo que parou ali. Porque, gente, não precisava forçar umas coisas ali, não. Sabe? Então, tipo assim, o gente que fizeram com Omniscient Readers Zero Point algo que foi deprimente e dá vontade de fazer uma nota de repúdio. Tipo assim, ai, deu uma nota pra esse filme. Dó. Porque não tem cabimento. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha review bem crítica, só crítica mesmo, porque eu acho que falo dos pontos positivos. O único ponto positivo pra mim é o que tu é bonito. Só isso mesmo. Porque de resto, olha, meu amigo, é deprimente. E por mim eu queria falar 1 milhão de palavrão aqui, xingando Deus e o mundo, mas eu escolhi esperar, e porque daqui é um podcast acadêmico e de family friends, vocês entendem? Então muito obrigado, tenham um bom dia, até mais. Este programa é uma edição de Brightside Edições.